Vamos abrir a Bíblia e vamos ler juntos Gálatas, capítulo de número 5. Maravilhoso capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não sejais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Juntos, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tome assento, por favor. Água, por favor. Muito bom vê-los, como sempre. É uma festa estarmos aqui na casa de Deus e todos nós sabemos que viemos por um banquete. E vamos sair daqui fortalecidos, alimentados e guiados pela palavra do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Muito bom. Vi aqui a irmã Eulália, meu irmão Luiz Alves. Bom ver. Essa turma toda está saindo da toca
e está voltando para a casa de todos. Que coisa boa. E hoje, mais especialmente, eu queria pedir um aplauso do céu, um aplauso reverenciador e memorial à família do nosso querido irmão, amigo e pastor, que já está no céu assistindo conosco esse instante e que está conosco aqui na casa de Deus, representando a firmeza de fé inabalável em Cristo Jesus e a decisão que tem no coração de daqui a pouco nos juntarmos no céu, definitivamente a família. Eu estou falando da minha irmã Cristiane e dos filhos e a família que está aqui. Me surpreende essa firmeza de fé e força deles aqui. Por favor, eu queria pedir que ficassem em pé. Família Cristiane, seus filhos amados, ali estão, ó. O outro estava ali também. Que coisa boa ver a fé que habita inabalável no coração desta família. Vamos abençoar e vamos aplaudi-la. Aleluia. Aleluia. Assim que se faz a pessoa, a família, a quem Deus decide honrar e abençoar. Contraditoriamente, nós sabemos e sofremos um pouco, mas sabemos que a melhor forma que Deus tem de nos honrar é lembrar-se de nós e providenciar um lar eterno, a vida eterna. Mas a gente ainda tem e sempre terá dificuldades na passagem desta para a vida, que é a vida, realmente a vida permanente que temos. Deus seja conosco. Vamos então, meus amados, ao nosso estudo. Para aqueles que têm a revista da Escola Dominical, e é muito bom tê-la, quem não tem ainda há tempo de adquirir, eu diria quase que indispensável para você entender tudo que a gente está fazendo, e quando você não puder vir, poder se atualizar, tem um manual, não é, de estudo da Bíblia que nós fazemos. Vocês vão perceber hoje, mais do que qualquer coisa, até vou pedir que aqueles que têm consigo aqui, eu não uso muito, porque eu quero dar prioridade para a Bíblia, que mantenham aberta, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes, tá bom? Nós lemos e estudamos a Bíblia. Se não tiver jeito de ter um manual de estudo, a Bíblia já o é. E ela é a leitura principal. A gente não lê a revista sem antes ler a Bíblia, porque nós vamos estudar. Lendo a Bíblia, a gente já entende muito do que está escrito, ficam algumas coisas que a gente não entende, e aí precisa um tempinho, precisa consultar outras pessoas, e a revista é um perfeito manual para isso. Nós estamos, então, estudando, aqui está, página 29, lição de número 5, e aqui está o espelho de nosso estudo, não é? Para a gente ficar mais fácil, nós temos, então, um slide com esboço com letras maiores, que, na verdade, a gente reflete exatamente essa primeira página da nossa lição. E esse capítulo que nós estudamos, nós temos por hábito, como a gente transforma ele numa lição, nós temos por hábito procurar dar um título, né, para esse capítulo. Cada um de nós, quando lê, pode se exercitar dizendo que título eu daria para esse capítulo. Nesse caso, o título
que foi dado pelo escritor da lição. Vamos ler juntos? Qual é o título? Gálatas 5, zelando pela liberdade conquistada, tá bom? Nós lemos todo o capítulo, ó, verso 1 ao verso 26. Quando a gente diz que lê a Bíblia aqui, que a gente estuda o capítulo, pode falar em outras igrejas para outros irmãos, eles dizem que não acreditam. Eles dizem que nunca viram numa igreja, num domingo, pegar a Bíblia, ler o capítulo todo, estudar o capítulo todo. Nesse caso, nós fazemos porque, se não ler a Bíblia, não vale a pena estudar a Bíblia, né? Há pouco tempo, e está até aqui conosco aqui uma pessoa muito querida, que tem uma formação de nível altíssimo, do ponto de vista, inclusive, religioso, das ciências da religião, que é hoje um ramo científico das universidades, as mais importantes universidades do mundo e do Brasil. Eu estava conversando com essa pessoa, e aí conversando um pouco sobre a Bíblia, eu perguntei para ela assim: você já leu esse livro da Bíblia? Ele disse não. Eu digo: você é formado em ciências da religião? Sim. Em todos os graus da ciência da religião. Mas não é solicitado ler? Não. A gente estuda sobre, mas não lê o quê? Né? Isso ocorre muito. Inclusive conosco. A gente pega a Bíblia e pega uma Bíblia comentada, lê primeiro o comentário que os outros dizem e não lê a Bíblia, o que é que ela diz. E a gente às vezes pega uma revista e lê a revista, mas não lê a Bíblia. A forma mais fácil de aprender e conhecer a Bíblia é lendo a própria Bíblia. É bom, inclusive, que a gente imagine que tem tantos que não têm a lição, não têm a revista e só tem a própria Bíblia. Nós temos o direito de ler e estudar a Bíblia, e ainda temos o direito de ir além por comentários de pessoas que são estudiosas da Bíblia. Então, zelando pela liberdade conquistada. E temos o hábito de procurar no capítulo todo, entre os 26 versículos, qual um versículo que seria a síntese, que seria a chave, que seria o mais importante. Nós chamamos de texto de ouro ou texto áureo. Nesse caso, vamos ler juntos, texto áureo, juntos. Vejam só que o título proposto é Zelando pela Liberdade Conquistada, e o versículo tem tudo a ver. Para a liberdade, Cristo vos libertou, permanecei, pois, firme na liberdade e não vos submetais novo jugo da escravidão. E sempre a gente procura um pensamento prático. Ao final, a gente vai sair daqui, e o que resulta de tudo isso? Vão resultar muitas lições. Cada um de nós apreende de um jeito e acha um ponto desse que é mais relevante para a vida da gente. Mas para todos nós pensarmos num pensamento, uma verdade prática, vamos ler juntos aqui. A verdade. Opa, legal, hein? De um lado, nós estamos sendo chamados para a gente zelar pela liberdade, a liberdade cristã. E realmente ser livre é uma coisa muito difícil. É mais fácil ser escravo, porque não tem o que pensar, não precisa pensar, os outros mandam, a gente erra e diz assim: eu errei porque ele mandou, a gente é irresponsável por aquilo. A liberdade, ela traz consigo uma responsabilidade de equilíbrio, uma responsabilidade de limitação para fazer aquilo que é interessante e bom. Então, a verdadeira liberdade não pode ser confundida com licenciosidade, com liberdade para viver na prática do pecado, não tem sentido nenhum, né? Isso. E aí, o texto está organizado em libertos para a liberdade, que parece uma redundância, liberdade para fazer o bem, e andar no Espírito resolve o conflito. Assim, nós organizamos o estudo desse capítulo de número 5. Do verso 1 ao 6, vamos tratar da chamados para a liberdade. Do verso 13 até o verso 15, nós vamos tratar sobre liberdade tem limite.
Liberdade para quê? Liberdade para fazer o quê? E no final, do 16 ao 26, nós vamos tratar sobre como é que a gente resolve esse conflito que a gente vem tratando a vida toda. Até aqui a gente falou fé ou obras, lei ou graça, circuncisão, guardar o sábado ou confiança em Jesus. Isso é o que nós vimos estudando, fazendo a diferença sobre tudo isso até aqui. Nós estamos a 2 capítulos de encerrar o estudo do livro de Gálatas. Na verdade, vamos estudar hoje o capítulo 5 e domingo, se Jesus não voltar, nós encerraremos o estudo todo. E agora o escritor, o apóstolo Paulo, já está fazendo a síntese, já está chamando a gente agora para a gente pensar já numa síntese. Todos vocês, por mínimo que vocês se preocupem um tanto com o estudo, existe uma coisa, um processo de conhecimento, de argumentação, que é chamado processo de dialética. Dialética quer dizer, é uma forma de argumentar, de ensinar, que a gente parte de uma afirmação, que chama-se de tese. Alguém afirma isso, outro vem e faz uma antítese, afirma uma outra coisa, às vezes conflitante. E aí, como é que fica? Fica sem solução? No nosso caso é graça ou obra? Fé ou lei? Cristo ou circuncisão? Parecem inconciliáveis. Então, desse conhecimento dessas coisas conflitantes, deve aparecer um terceiro elemento que a gente chama de síntese. A síntese é o que a gente aprendeu desses argumentos que existem na vida. Argumentos que são contrários um ao outro, o que fica? Aí a gente vai e acha a síntese. Então, o apóstolo aqui já está começando. Hoje e domingo nós vamos ter a síntese de Gálatas. E aqueles que têm aí na sua mão, seja em papel ou seja impresso, eu queria dar uma olhada assim para você comigo perceber quão importante é você ter a lição. Porque tem algumas afirmações que nem eu leio às vezes aqui, mas que elas são imperdíveis, são verdadeiros tesouros. Veja se você tem com você aí a sua lição e dê uma caminhada comigo. Vamos lá. Veja na página 30 da sua lição, na página 30, vi aí. Olha essa afirmação na página 30, tem 2 colunas na página 30, aí você pega a segunda coluna, a coluna da direita, bem embaixo, no penúltimo parágrafo, vê se você acha aí na sua lição. Está escrito assim: falsos mestres diziam aos cristãos. Vê se você localizou. Página 30, a coluna da direita, penúltimo parágrafo. Falsos mestres diziam aos cristãos da Galácia que Deus os aceitaria não por sua fé em Jesus somente, mas pelo cumprimento dos rituais judaicos. Lembro que nós estudamos isso muitas vezes. Falsos mestres diziam aos cristãos da Galácia que Deus não os aceitaria, não por fé em Jesus somente, mas tinha que complementar com o cumprimento dos ritos judaicos. Veja a continuação. Paulo lhes escreve uma firme advertência, assim resumida: não se trata de uma coisa, não se trata de uma coisa e outra. O i está entre aí, não é? Não se trata de uma coisa
e outra, mas sim de uma coisa ou outra. Paulo diz assim, olha, muito cuidado, porque nós não estamos tratando de alguma coisa que você possa adicionar ao Evangelho de Cristo, da liberdade cristã, nada que possa lhe ajudar a ser salvo, nada que possa perdoar seus pecados. Não dá para adicionar. Na fé cristã, a fé não admite adições, não admite ajuda. Ou Jesus morreu, perdoa nossos pecados e a gente crê nisso, ou a gente não crê nisso, não é? E vocês lembram que no começo da nossa lição, e sempre eu falo aqui sobre isso, já que estamos concluindo, que uma vez discutindo vários estudiosos de várias igrejas sobre essa questão de interpretação da Bíblia, porque a Bíblia é uma só, e líderes costumam querer dar interpretação mais ou menos parecido como o Supremo Tribunal. Tem uma Constituição só, e eles pegam e fazem de uma Constituição 11 ou 300. De acordo com a cabeça deles, a gente diz, espera aí, mas eu estou lendo isso aqui, não tem nada disso. Ele diz, não, mas eu sou o tal, eu sou aqui para dar interpretação e fim mudando a Bíblia. E eles estavam debatendo sobre assuntos da Bíblia, e ao final, o que estava entrevistando eles perguntou assim, vem cá, mas é a mesma Bíblia. Qual é o problema entre vocês? Que vocês não entendem e não interpretam igual. E cada um deu a sua explicação. O último foi um pastor, e o pastor disse, olha, como vocês sabem, nós somos irmãos, temos todo respeito, todos nós somos cristãos. O problema nosso é o I. O cara disse assim, mas como assim? Tão simples, o I é o problema? Ele disse, porque nós evangélicos é só Jesus, só adora a Deus, só a Bíblia, só a graça e só a fé. E aí o camarada, os outros regalaram o olho e perguntaram, mas explica melhor. Ele disse, outros cristãos dizem, Jesus e Maria, Jesus e as obras, Jesus e a penitência, Jesus, e vão colocando o I. O problema é o I. Alguns outros cristãos dizem, a Bíblia e o catecismo, a Bíblia e a bula papal. Outros cristãos dizem, a Bíblia, Jesus e Ellen White. E outros cristãos dizem, Jesus e Joseph Smith. E dizem para as pessoas que no conflito entre a Bíblia e outros, que esses outros é que devem ser observados, porque eles é que dizem a verdade sobre a Bíblia e não a Bíblia. E no nosso caso nós dizemos, o que foi que Paulo disse no capítulo 1 de Gálatas? Disse, meus irmãos, se eu mesmo voltar aqui pregando para vocês outro evangelho que não é o que está escrito na Bíblia, não aceitem. E se um anjo do céu descer pregando outra coisa, um anjo do céu que não esteja na Bíblia, não aceite o anjo não. Como dizia meu sogro, que foi meu professor, disse, se o anjo chegar, tira uma pena dele, arranca e leva para o laboratório para ver, porque pode ser um demônio. Porque a Bíblia diz que o diabo se manifesta até como anjo de luz, desde que engane, desde que coloque minhoca na sua fé. A essa altura, você deve estar aqui, alicerçado em Cristo Jesus, dizendo, meus pecados, minha salvação, o céu, tudo é pela fé, porque eu não tenho méritos, eu não sei o que fazer, eu não posso me salvar a mim mesmo. Tudo que diz respeito a Deus, não existe outra norma e outra fórmula. Com Deus só funciona uma coisa, chamada, grite comigo, chamada, diga de novo, fé. Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus
tem a fé que Ele existe e que se relaciona e é galardoador daqueles que o buscam. Fé, o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. O contrário, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé é a única forma de se relacionar com Ele. Obras não sensibilizam, dinheiro não funciona, fama não funciona, nacionalidade não funciona, denominação religiosa não funciona, dízimo não funciona. E você pergunta, mas por que, pastor, se não funciona? Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. E qualquer desses critérios faria com que uns pudessem mais e outros pudessem menos. E a Bíblia diz, se todos estavam debaixo do pecado, uma regra que é igual para todos, fé. E a fé o índio pode ter, a fé a criança pode ter, a fé o idoso pode ter, a fé o doente pode ter, o branco pode ter, o analfabeto pode ter a fé. Aliás, se tivesse que privilegiar, parece que privilegia mais os que não têm do que os que têm, porque os que têm se sentem inchados e dizem, eu acredito mais na minha ciência, eu acredito mais nisso, acredito mais naquilo, e jogam fora a fé. Então, que você esteja já firmado nisso. Vamos então, quem lê 5 verso 1 para mim, por favor? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Combinado? Tá? Fazia novenas, fazia missa de 7º dia, ia para o purgatório, venerava homens, mulheres, imagens. O Senhor disse, ó, esqueça tudo. Olhe, só para mim é simples, sou o caminho, verdade e a vida. Tenho fé, não precisa ter tantos deuses. Vocês tinham um Deus para cada tempo, não precisa ter nada disso. Não precisa ir para a esquina fazer despacho, nem para dentro do cemitério aplacar a ira dos deuses, não precisa de nada disso. Eu vos chamei para liberdade, para vocês terem fé. Não voltem atrás e não se submetam de novo àquilo que vocês vieram, ok? Aí você está na mão ainda, só para você ver quão importante é a nossa revista. Vá comigo que um outro pensamento legal. Na página 31, veja comigo. Na página 31, olha o que diz. Na coluna da esquerda, bem no meio, o parágrafo diz assim, o evangelho do reino jamais produz escravidão. Vocês viram? Olhem só comigo. O evangelho do reino jamais produz escravidão, em nenhum sentido, mas apresenta um inequívoco chamamento da graça para a verdadeira liberdade. Atenção, hein? Olha essa afirmação, como é legal. A liberdade cristã, porém, não é uma licença para pecar, mas liberdade de consciência para fazer o que é. Olha, essa afirmação ela é muito importante. A liberdade cristã não é uma licença para fazer tudo. Então não é liberdade? É tão liberdade que ela é uma liberdade de consciência. Você pode tudo, mas você tem poder para escolher o que é certo. Que é a diferença entre nós, quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Essa é a diferença. Se você conversar, as moças e rapazes aqui sabem disso, na universidade, onde vocês forem lá, os caras lá dizem assim, crente não tem liberdade, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ficar igual cachorro e cadela, fazendo sexo aí com todo mundo, ficando com todo mundo. Crente não pode, só pode orar, só pode rezar, só pode dar dízimo, só pode ir para o céu. Essa é a concepção deles. Nós somos livres, crente é um escravo. E tem crente que engole isso. E tem crente cuja sua fé é tão escrava. Sabe o que ele diz? A pessoa chega para ele e diz assim, vamos tomar aqui cachaça até a gente se embriagar. Aí diz assim, eu não posso. A pessoa diz, por quê? Diz, porque Jesus não deixa. Miserável.
Jesus te proibiu de beber coisa nenhuma, bebe quanto você quiser. Também ele não te mandou beber. Também ele não te aceita. Assim, vamos ali ficar com a mulher do outro. Não, eu não posso, porque a minha igreja proíbe. Olha como nós somos nesses. Ela proíbe. A pessoa fica, nós reforçamos a ideia de que nós é que somos escravos de tudo. O Evangelho diz diferente. O Evangelho diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que equivale? Equivale dizer, se não tiver Jesus, as pessoas são falsamente, erradamente livres. Porque liberdade só em Jesus. Agora explica essa questão. Como é que eu devo me portar? A pessoa pergunta e diz, vamos roubar? Não, não vou roubar. Por que você não vai se roubar? Porque eu posso roubar sim, mas eu posso não roubar. E eu preferi não roubar, porque não vou tirar o que é do outro e eu não preciso o que é do outro. Aí a pessoa diz assim, como é que você conseguiu isso? Jesus me libertou e me fez. Olha o que diz aquilo que nós aqui tratamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós estudamos aqui. A liberdade é de consciência, liberdade de consciência para você fazer o que é certo. A pessoa diz, vamos fumar maconha, LSD, seja o que for. Ela não pode deixar de fumar. Ela rouba, ela bate na mãe, ela vende um móvel da casa para comprar uma droga. Aí a pessoa diz, fuma, diz, não, não posso. Por que você não pode? Porque a minha igreja proíbe, não faça isso. Você tem que dizer assim, olha, já fiz e posso. Poderia, mas eu não vou fazer porque eu já fiz. Ou poderia fazer, mas não quero fazer porque não é bom, porque não é certo. E eu posso fazer o errado e posso fazer o certo. Eu vou escolher o que é certo. E a pessoa vai perguntar, como é que você pode? Porque eu não posso, eu roubo, eu mato, eu faço tudo para ter droga. Você diz assim, eu também era assim, escravo desse pecado e dessa droga. Jesus entrou no meu coração, pela fé, eu fui salvo e Ele me deu liberdade de consciência para eu fazer o que é certo, para eu poder escolher. Foi isso que Jesus fez. O Evangelho não é o Evangelho de não. Papai e mamãe, tem muitos filhos nossos que estão no mundo, porque o Evangelho que você quer que ele viva é não pode. Você é tão pobre e cego que você só vê o que não pode. Olhe, abra os seus olhos e veja o que de novidade o Evangelho trouxe para a sua vida. O Evangelho não diminui, o Evangelho só acresce. O Evangelho troca o que não presta por coisa que presta. E aí você tem que dizer, chamar atenção. Isso é viver no Espírito, isso é viver na fé. É ver as coisas boas e aproveitá-las, que não dá nem tempo ficar dominado pelas coisas erradas. Aí mesmo na sua lição, para eu não perder, hoje eu resolvi mostrar para você que vale a pena investir R$5, R$7 para ter em sua casa algumas coisas. Nessa mesma página, na coluna do lado, na mesma direção, o amor, vê se você acha aí, é o ponto 2, o subtópico 2. Nessa mesma página 31, o amor deve ser praticado tanto no sentido vertical, direcionado a Deus, como no sentido horizontal, dedicado ao próximo. Acharam? Aí, olha essa afirmação. O termômetro que mede a intensidade do nosso amor por Deus e pelo seu reino é a nossa disponibilidade e prontidão em servir, não importa quem seja. Isso já está dito na Bíblia, mas nós vamos ver aqui, em relação à nossa liberdade.
a liberdade que nós adquirimos em Cristo Jesus, ela às vezes pode parecer contraditória, porque a gente é livre para rejeitar o mal, apegar-se ao bem, e nós dizemos assim: eu sou livre, mas eu vou ser servo de um Senhor que me ama, um Senhor que cuida de mim, eu vou servi-lo. Se alguém quiser dizer que eu sou escravo, vai dizer: eu sou escravo de Jesus, não sou escravo da religião, não sou escravo das regras, não sou escravo das imposições. Ser servo, eu quero ser servo de quem vale, ser servo de Deus. E a manifestação da gente querer ser servo de Deus se dá aqui na terra por a gente também servir outras pessoas, ter liberdade para não ser egoísta só para a gente, para não pensar só na gente. Vamos só ver mais um pouquinho aí a nossa revista, para você ver como ela é importante. Na página 32, por favor, dê uma olhadinha. Página 32, na coluna da esquerda, tá bom? No ponto 3 aí, andar no Espírito resolve o conflito. Aqueles que não adquiriram, adquiram. Os que não... eu uso pouco aqui porque eu pressuponho que vocês já vêm com a leitura dela feita. E eu me aplico mais em cima da Bíblia, porque para mim a prioridade é. Mas veja o que diz aí, ó. O apóstolo Paulo identificou 2 grandes perigos, atenção, até hoje, no estudo até o capítulo 4. 2 grandes perigos que atacavam a igreja da Galácia. E deixa eu complementar. E ataca a igreja de hoje também. O primeiro era passar da liberdade para a escravidão. Na verdade, a palavra melhor seria voltar da liberdade cristã para a escravidão. Aquilo que nós dizemos, se desviou, voltou a ser o que era. Foi, mas não foi. Não aproveitou, não viveu. A abundância e a bênção da vida cristã ficou entre 2 pensamentos, lá e cá. Não soltou a imagem, não soltou o ídolo, não soltou outras coisas, ficou lá e cá, claudicando e findou voltando. Esse é um perigo. O segundo perigo, olha o que diz aí. O segundo implicava em transformar a liberdade em licenciosidade. Nem tanto amar, nem tanto a terra. Nem 8, nem 80. Não deve voltar para a escravidão, mas não deve pegar a liberdade cristã para viver em libertinagem. Sou livre, Jesus me perdoa tudo, por isso eu posso cair no outro extremo. Ficar dentro da igreja, servindo a Deus, mas cometendo os mesmos erros e pecados diante, dizendo: agora a graça me autoriza a errar e a pecar. Um peca por escassez e outro peca por exagero. Aliás, o ser humano é assim. Ou não quer nada, ou estraga tudo. Ou vai e quebra a cara para frente. Que afirmação interessante é essa, né? Veja aí, no outro lado, no final dessa própria coluna, há 2 últimas frases, que é a mesma afirmação, mas de modo diferente. Nessa mesma coluna, lá embaixo, alguns gálatas, podemos dizer alguns belemenses, se quiser, estavam abandonando a liberdade em Cristo e aderindo à escravidão do legalismo, enquanto outros estavam transformando a liberdade em licenciosidade. Esse é que é o problema. Equilíbrio. Nem estar no anterior sem a salvação e nem usar a salvação manipulada para dar falso testemunho, péssimo testemunho, e achar que Deus connive com o pecado deliberado. A graça de Deus está disponível para todos nós e todo o pecado que nós cometemos, desde que isso não seja hábito de pecar, prática de pecado. Ou seja, perdoar pecado incidental é com Deus. Perdoar pecado habitual para provocar o perdão de Deus não é com Deus, porque não podemos viver em pecado, nós que do pecado saímos. A gente espera, e é o que diz a Bíblia, que você pode trabalhar isso. Então, muitas coisas que a gente pode ver
como é interessante as afirmações. Para a gente findar, então, vamos lá, nos detendo só mais aqui. Éramos escravos. Se você acha que você não era escravo, que você não precisava de salvação, qual é o maior obstáculo para a pessoa não ser salva? Não reconhecer que precisa. Não há remédio para quem não reconhece que precisa. O critério para a gente ser salvo é arrependimento. E arrependimento, ele é composto de 2 fases ou 3 fases. Reconhecer o pecado, reconhecer que Jesus pode perdoar o pecado e pedir a Jesus. Se não reconhece, nada acontece. Se não reconhece que é errado, que esse é o primeiro. Se não reconhece que Jesus pode, nada pode ser feito. E se não recebe para ele fazer, é interrompido. Éramos escravos. Eu era escravo. Eu não deveria estar aqui se não fosse a graça de Deus. Legalismo é voltar à escravidão. Verso 3, leia, por favor. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. E o verso de número 4, leia logo, por favor, também na sua Bíblia. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vejam que aqui o apóstolo Paulo já é sintético. Antes ele ensinou, você lembra, Abraão era fé, a lei veio depois de Abraão. O judaísmo da circuncisão, do guardar o sábado, não é para vocês, é para os judeus. Isso é uma aliança de nação, de nacionalidade. Assim como para nós, se for casado, usa aliança. Isso é habitual, não é para salvação. Não misturem. Aqui ele já vai logo, está terminando a carta. Olha o que ele diz. De Cristo, verso 4. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, nas obras, nos rituais. Da graça decaístes. Que afirmação maluca, né? Já pensou se ele começasse abrindo logo a carta de Gálatas, dizendo isso? É como se fosse um murro no estômago de uma vez para matar. Ele disse, olha, já ensinei para vocês. Fui eu que afundei a igreja, eu anunciei, eu ensinei, eu escrevi uma carta para vocês, então vamos ao resumo. Vocês que estão discutindo guarda sábado, vocês estão discutindo circuncisa, vocês estão discutindo isso, me perdoe dizer, vocês que ainda estão discutindo se aparar o cabelo, vocês que ainda estão discutindo se vier com véu, vocês, um para um lado e outro para o outro, exagera para um lado e outro para o outro, acabe com isso. Não percam tempo, foquem no Senhor, recebam dele a santificação, que vocês não vão ser imoral, vocês não vão fazer com o cabelo de vocês o que não deve ser feito, vocês não vão fazer com a perna de vocês o que deve ser feito. Quando Cristo chega, ele produz a mente do Espírito, o fruto do Espírito, gente. E vocês estão olhando para a obra da carne, vocês estão muito no limite, lá e cá, venham logo para a graça. E eu vou dizer para vocês, vocês que estão lá em cá, de Cristo vocês se desligaram, vocês estão pensando que estão nos dois. Mas vocês quando vêm e acreditam em outras coisas para ser salvo, já era Jesus. Não precisava ele ter morrido. Vocês que estão adicionando outra coisa, vocês pensam, não, eu estou aqui na graça, mas sabe, eu tenho que fazer as minhas novenas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, da graça decaístes. Acabou. Por isso que nós lemos, não é a graça e, é a graça ou. Não é Jesus e, é Jesus ou. E o apóstolo Paulo diz, então examinemos. É uma forma de segurança, não precisa. Olha o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa tradução, na verdade, a outra forma de tradução, até mais próxima do original, sabe o que é? O Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo e não preciso de nada. Tudo é Ele.
porque Ele é maior, Ele que me criou, Ele que me fez. Como é que eu estou buscando em outros que não me fizeram, que não me ajudam, que não tem nada? Ele é meu pastor e é suficiente. É o meu pastor e ponto final. E não fica aí claudicando, porque quem fica para lá e para cá, a Bíblia diz, Paulo diz, desligar-te de Jesus, decaíste. Ninguém quer ser isso. Qual é a sua cara? Decaído, desviado, desligado, querendo fazer sua própria religião, querendo ajudar Jesus a te salvar. Quem é você? Se você pudesse, você teria salvo você mesmo, eu também teria, ok? Então, é muito importante esse verso, hein? Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar como meio de salvação, Cristo não aproveita em nada para você. De novo eu digo, se o homem quer viver pela sua lei, pela circuncisão, no caso do judeu, do sábado e da comida, está obrigado a guardar toda a lei. Nós já estudamos que toda a lei, os rabinos contaram 613 artigos da lei. E cada um deles interpretado de 200 vezes diferente. Então, 613 com interpretação de cada religião dá, vai ver, você teria que obedecer todos eles para dizer, eu cumpri a lei. O que Paulo está dizendo é esse o caminho? Você acha que esse é o mais fácil? Então vá, compra tudo e depois volta para conversar comigo, vou te esperar, porque tu vais ter que precisar da graça, tu vais abandonar esse caminho que você não é capaz. Primeiro, você não é capaz de cumprir tudo. Segundo, esta lei não é capaz de te perdoar um pecado. Então vai logo para o caminho correto. Vem logo para os braços de Jesus, decair. Liberdade para fazer o bem. Vamos ler verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ok? Liberdade para fazer. Observe, o verso 1 diz, para a liberdade é que Cristo vos libertou. Permanecei firmes e não submetais a julgos de escravidão. Aí o verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, onde você está firme. Mas tem um perigo que ronda aos que estão firmes. Eles já não querem voltar para trás, mas tem um perigo. Eles estão tão firmes que eles acham que tudo pode porque são livres. E corre o risco de cair no mesmo abismo que estes daqui. Como? Porém, não useis a liberdade para dar lugar à carne, ou à libertinagem, ou à licenciosidade. Vocês estão vendo, e eu digo isso com muito temor, que eu não sou melhor do que ninguém, estou sujeito a pecar também. E a Bíblia diz que quando você ver alguém pecando, você deve admoestar em temor, para que não aconteça com você a mesma coisa que está acontecendo com os outros. E é assim que eu vejo. Quando o irmão me procura com uma situação, a primeira coisa dentro do processo meu é, eu poderia ser esse irmão. Eu teria que sentar na cadeira dele e dizer, eu tenho que aconselhá-lo como eu espero que alguém me aconselharia. E a primeira lição que o irmão que passa por dificuldade me dá é, cuidado para não cair no mesmo abismo. Tem uma porção de crente, líder, que é insensível. Quando você vê um líder falando muito, exigindo muito, quando você vê uma pessoa exigindo demais dos outros, tratando os outros com insensibilidade, deixa eu lhe dizer, duas coisas podem estar acontecendo. Ele já está vítima da mesma coisa ou está perto de cair no mesmo abismo. Porque o Senhor nos ensina através da sua palavra, mas nos ensina através da convivência com os outros. Toda vez que vem alguém pedir um aconselhamento meu, no meu processo eu poderia ser esta pessoa. O que é que o Senhor diria para mim e o que é que eu posso dizer para Ele? Esse é o primeiro processo que a gente tem, que a gente deve usar. Então, a carta diz, não deem lugar de modo nenhum para que vocês... O que eu estava dizendo, quanta decepção nós estamos tendo com pessoas, porque são pessoas que são falhas.
Mas quanta decepção nós estamos tendo com os que se dizem líderes religiosos. Eu não vou citar nome para não precisar sensibilizar, mas vocês estão vendo, muitos mais respeitáveis, ou estão na cadeia, ou estão sendo processados, porque eles dizem ser líderes, chegaram ao estágio de liberdade tão grande que eles se descuidam do excesso da liberdade. E qual é o argumento? O argumento é: comigo você pode fazer isso porque você está fazendo isso para Deus, é santo. Pastores, libertinos, induzindo outras pessoas a praticar imoralidade, dizendo, não, comigo é porque é santo, porque eu posso. Olha aí o que Paulo está dizendo. Cuidado. Você não pode nada mais do que os outros, e nada mais do que a Bíblia diz. Você não tem nenhuma proteção porque é pastor ou líder, proteção a mais do que os outros. Só a graça para lhe proteger. E está aí, fulanos e fulanos, fazendo bem, enganando, e depois dizendo, não, eu enganando os outros. Então, cuidado, não passe à frente, fique firme. Não volte atrás, mas não ande onde anjo não vai. Não corra, como diz, não ande correndo em território que anjo anda de ponta de pé, não. Fique firme em Jesus, agarrado em Jesus, ok? Verso 14, por favor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A nossa liberdade é muito interessante. Ela tem um limitador. O limitador não é alguém dizer que eu não posso. O limitador não é a imposição de outros só. A Bíblia diz que quem é livre, o limitador dele é o amor e a obediência ao Senhor Jesus. Esses são os dois limitadores, que são limitadores extraordinários, que limitam a minha liberdade. A minha liberdade é tanto que eu posso fazer tudo o que os outros fazem. Além disso, quando eu recebi Jesus, eu posso deixar de fazer tudo o que os outros fazem, não presta, e fazer só o que presta. E eu não ultrapasso o que desagrada a Deus e o que representa egoísmo em relação a outra pessoa. Não ultrapasso. Sou livre em todo esse campo. A Deus eu não ultrapasso. Para fazer com os outros aquilo que desonra os outros, aquilo que eu não gostaria. A Bíblia diz, só faça o que você faria, gostaria que fosse feito para você. E se dedique a Deus. Então, o que limita a liberdade cristã é a obediência a Deus e o amor ao próximo. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, como é que fica a vida? Ele disse assim, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento do qual depende de todos. Aí perguntaram, só isso? Ele disse, não, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque de tudo na vida depende dessas duas coisas. Quem ama a Deus e quem ama o próximo está protegido dentro da liberdade cristã de fazer o que é certo, porque recebeu de Deus o poder para escolher. Atenção, nós lemos, guarde aquela frase. Liberdade cristã não é para pecar. Liberdade cristã é liberdade de consciência para escolher fazer o que é certo. Quem vive praticando imoralidade o tempo todo é porque não pôde escolher. Está procurando, não sabe nem o que quer, quanto mais escolher. Quem vive debaixo do domínio de um vício miserável que acaba da droga do vício todo, tem liberdade para fazer tudo e está sendo dominado pelo que é errado, porque não tem liberdade de consciência para escolher. O Senhor nos deu essa liberdade. Agora, essa liberdade de consciência, para você
ter poder de escolher para fazer o certo. Você pega essa liberdade e usa para ficar querendo escolher o errado e dizer que pode fazer as duas coisas. Tinha um pastor lá no nosso seminário que ele tinha sido palhaço de circo. Deus salvou ele e ele se tornou um grande pastor, mas ele tinha umas tiradas que a gente ria muito. Eu nem vou contar para vocês uma, mais uma eu gostava. Ele ia pregar, o linguajar dele era meio duro. Ele ia pregar com irmãos que eram assim muito inconstantes na vida, na igreja, a hora estava lá, estava cá. Sabe como é que ele pregava? Ele disse: vem cá, vocês já foram caçar alguma vez na mata? Eu disse: não. Eu disse: pois é, macaco que pula muito de galho quer chumbo, quer chumbo. Animal, até animal, quando não quer ser visto, ser morto, ele fica no seu lugar, comportadinho, não se mostra muito, não vai para lá. Ele pregava para a gente assim, ó: quando vocês veem aí esse rapaz pulando de galho em galho aí, o diabo, alvo fácil para o diabo, chumbo, mata nele. Era o Freitas, nosso pastor lá, que dizia isso. Fiquem em pé comigo, por fim. Aqui nessa segunda escola dominical, nós não tivemos tempo, porque domingo passado nós suprimimos de estudar o capítulo 4, que foi a lição passada, que na verdade é liberdade cristã ou escravidão, mas nós estamos tocando nela aqui. Eu só queria lembrar alguma coisa. Quando vocês chegarem em casa, dê uma lida no capítulo 4 da Bíblia, porque o capítulo 4 de Gálatas tem alguns versos da Bíblia que nós não podemos deixar de esquecer que está no capítulo 4. O primeiro verso, capítulo 4, verso 4. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam escravos debaixo da lei. Esse texto é um texto lindo. Plenitude do tempo, na hora certa. Quem é que liberta? Jesus. Do que? Da escravidão da lei. Esse é o verso número 6, diz assim: e ele nos deu o espírito de filiação, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Essa palavra todo mundo nem sabe dizer. Abba, Pai, papai, papai, papai. Não deu o espírito de filiação. O espírito de filiação. Nós estamos vivendo um tempo bom com o nosso neto. Tem o Joãozinho e tem a Serena, todos eles mais. Você sabe que às vezes a gente é teimoso, né? O pai diz: não faz, não faz, não faz. Mas mesmo quando a gente é teimoso e a gente faz, quando a gente se queima, quando dói, a gente corre para onde? O mesmo pai que disse com a cara limpa, às vezes com a vergonhinha um pouquinho, mas às vezes não: papai, papai, papai. O consolo é os braços do pai. Ele nos resgatou. Não é para a gente viver no pecado, mas se pecarmos, o espírito de adoção diz: Pai, Pai, Pai. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Atenção, hein? Perdão só existe quando há arrependimento. Arrependimento só existe quando a gente reconhece que errou e está disposto a não errar mais. Porque quem vive pecando e dizendo: pequei, vou pecar de novo, vou pedir perdão de novo, vou continuar fazendo, o problema é dele, tem que me perdoar, não há arrependimento. Portanto, não há perdão. Você pode até cair no pecado novamente, mas não porque você quer, porque você é frágil, um acidente. Mas quando você pede perdão a Deus, pressupõe, Deus faz uma chapa num raio-x da sua vida. Ele reconheceu que pecou. Eu não gostaria, ele sabia que não era, mas pecou, é frágil, é meu filho. Agora, se o raio-x de Deus disser assim: ele está brincando comigo, pecou agora, pediu perdão, para se sentir bem, vai pecar de novo, vai voltar de novo, vai pecar de novo. Opa, sem perdão a sua alma se angustia e você sente que você não é perdoado. No verso 4, no capítulo 4, tem um outro versículo que eu acho que você não pode se esquecer dele, do capítulo anterior, tá? Para a gente completar o estudo bem. Diz assim: filhos, meus filhos amados, por quem eu sinto dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo diz assim: filhos, enquanto vocês não chegam à plenitude
Enquanto vocês não chegam à fé, vocês sabem como é que eu me sinto? Quando vejo você fracassando, quando vejo você claudicante, quando vejo você sem segurança, eu me sinto mesma dor que uma mãe sente quando está dando parto. Eu gerei, não é possível, não foi para isso. Ele está dizendo, eu torço por vocês, para que vocês sejam Cristo formado em vocês, vocês sejam adultos, sólidos, estáveis, cheios de fé, não sejam movidos por todo o vento e por nada disso, só para você lembrar. E por fim, andar no Espírito resolve o conflito. Na verdade, esse texto poderia ser obras do Espírito e obras da carne e fruto do Espírito, seria até melhor. Mas aqui está colocando como? Andar no Espírito resolve o conflito. Esse conflito, obras ou isso, vai ou vem, volta ou não volta, insegurança, incerteza, ele tem a solução. A solução está escrita aí nesse texto. Veja o que diz, por favor, o verso de número 16, só para você ver. A solução para isso qual é? 16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ande no Espírito, mergulhe no Espírito. Quanto mais na fé e no Espírito, mais longe da tentação ou de ser vencido pela tentação da carne. Opte, entregue na mão de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre essa questão impressionante da Bíblia Sagrada para você. O verso de número 18. Por favor. 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olhe para isso. Digo-vos, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, jamais precisareis voltar para os rudimentos da lei. Verso 18, gente, marque na Bíblia, por favor. Marque na sua Bíblia. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não estáis debaixo da obra e do domínio da carne. Guiado pelo Espírito. Quem está guiado pelo Espírito voa mais alto do que é rasteiro. Está pensando em coisas maiores. Se sois de Deus, pensem nas coisas, é outra história. Agora, leia comigo o verso de número, para terminar, 25. Por favor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, fecha, dizendo, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso de número 16. Verso de número 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo, pressionado pela lei e pela carne. Verso 25. Se vivemos e andamos, se vivemos no Espírito, devemos também andar. Não precisa só dizer que tem Jesus, que está no Espírito de Deus, não. Demonstre, ande, veja, pare, pergunte. Quando tiver uma indecisão, alguma coisa que você não sabe sair, dê uma paradinha, peça ao Espírito do Senhor. Aquela pergunta mágica, nem meus passos, nesse caso, o que faria Jesus? E só faça o que ele faria. Você é guiado pelo Espírito? Viva no Espírito. Se você vive no Espírito, é guiado pelo Espírito, as obras da lei, as obras da carne estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo. Só para que alguns de vocês entendam alguma coisa, por exemplo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui cumprindo restritamente as leis deste município e deste governo sobre a pandemia. Nós poderíamos ter aqui, pelas leis de hoje, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E nós não estamos aqui dizendo, afaste um do outro, porque nós acreditamos que você é adulto, que você sabe que as famílias estão juntas, 2.000 pessoas. Essa última semana, nós recebemos aqui, nos cultos, toda vez vem as polícias, todas aqui. Todo culto. Hoje à noite vai vir. Agora de manhã não sei se vem. E eles chegam aqui e vêm igual vão lá na feira,
Igual vai lá no ônibus pensando que todo mundo aqui é responsável, dizendo, não pode porque não sei o que, não sei o que. Calma, doutor. Vamos lá no culto. Subamos. Confiram. Faz o barulho, diz que vai prender, diz que não sei. De vez em quando um crente fica meio chateado, aí dá um coice nele, vai na carne, um pouquinho como um pastor que uma vez estava num lugar, a gente estava construindo uma coisa, tinha um cara que enchia a paciência lá, era um negão, o pastor disse, Jesus, perdoa esse meu braço, só o braço, que eu vou dar uma bordoada nele, só o braço, Jesus, não vai sair o coração não. E às vezes as pessoas estranham, vêm, aí olham, não acreditam, a gente diz, os irmãos estão aqui, diz, contem, está aqui a licença da prefeitura ou vará, contem. Aí eles olham e dizem, é mesmo, cuidado, vocês são comportados, está todo mundo de máscara mesmo. Aí para não ficar no zero, ele disse, diz para os irmãos quando sair, para não ficar no pátio não ficar muita gente aí à frente, que é para não dar impressão que tem mais gente. Por quê? O que anda no espírito, a lei é suficiente. A lei é suficiente. Esse texto, a gente vai, obra da carne e do espírito é o que resolve. Escolha. Como você quer viver? É uma questão de como você vai querer viver, você escolhe isso. Mas já está dito, digo, ande no espírito e as obras da carne não terá domínio sobre você. Se você tem o Espírito de Deus, é guiado por Ele, deixe Ele lhe guiar, porque você não está debaixo da lei. Se você tem o Espírito de Deus, viva no Espírito de Deus. E a coisa mais doce e a coisa mais gostosa do mundo, você que está a Bíblia na mão, acho que vale a pena a gente relembrar, para você fazer uma escolha. Aí que você está na mão, verso 19, olha só. As obras da carne já são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Atenção, a lista é infindável. Que olha o que diz aí. E coisas semelhantes a essa. Aqui tem 15, mas é infindável. A carne é impiedosa, o diabo é impiedoso, é insaciável. Coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, não herdarão o reino de Deus que estas coisas praticam. Agora, o alento, a solução. Mas o fruto do Espírito, leia comigo. O fruto do Espírito. Obra da carne, sabe o que quer dizer? Imposição da carne. Você não quer, mas sua carne manda. Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero a carne pede que eu faça. Quem me livrará desse dilema? E aqui está a resposta. O fruto do Espírito. Fruto é uma coisa mais linda que existe. Por exemplo, essa mangueira não geme para dar manga. Ela tem que dar. Ela é mangueira. Eu sou crente, estou cheio de fé. Eu sou uma árvore, um galho plantado, um galho da videira. Eu produzo fruto. O que sai de mim se eu não atrapalhar? O que sai de mim que tem Jesus se eu não atrapalhar? Vamos ler juntos. O fruto do Espírito é o quê? Vamos lá. Alegria, paz, bem, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Ande assim e jamais satisfareis o desejo da carne. O interessante é que as obras da lei são infindáveis. Aqui o fruto do Espírito não é os frutos do Espírito, não. Aqui é um fruto, quer dizer, o crente tem a mente de Cristo e dentro dele flui, ele produz amor, paz, é natural, deixa natural. Se você vê, são 9 frutos. Hoje eu estava com minha esposa conversando, são 9.
9 facetas desse fruto. Vamos lá, é como se fosse uma laranja. Você já contou quantos bagos tem? Você é um crente, você é um fruto. Você já viu quantas castanhas tem um ouriço de castanha? Ele é castanha. Não tem nada ali dentro que seja ruim, que seja tão. A Bíblia diz que no crente tem essas qualidades, o fruto. São 9. Você lembra que os dons espirituais também são relatados como 9. Você lembra que nós estudamos que Paulo diz assim, sobre o dom do Espírito, tudo que fizer de fazer em amor. E que o dom espiritual precisa ser desenvolvido também com amor. E há um dilema entre os crentes, os que preferem só os dons e os que querem só o fruto. Isso é inseparável. Lamentavelmente, triste. Tem pessoas que exercem o dom espiritual, mas a gente não vê um fruto do Espírito na vida dele. Ele só quer exortar, só quer mandar, só quer matar, só quer dizer, só quer profetizar. Cadê o amor? Cadê a paz? Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Você precisa procurar dons que são sensacionais, mas precisa ter fruto do Espírito. Posso lhe dar um exemplo? Profetizar é um dom, não é? Ficar calado é um fruto, domínio próprio. E Paulo diz assim, todos podem profetizar. Mas se outro tiver, fique calado. Se não tiver o que dizer, fique calado. Todos podem falar em língua, pode. Mas o dom é sujeito ao fruto do profeta. Temperança, domínio próprio, fidelidade que tempera a vida da gente. Ó Deus, enche-nos, abençoa-nos. Senhor, que essas características todas estejam no coração da minha irmã, do meu irmão, que nós possamos, Senhor, influenciar nossas famílias. Enriquece-nos, Senhor, por favor. Enriquece-nos, ó Deus, com o dom. Enriquece-nos, ó Senhor Jesus, com a graça e o fruto. Ajuda-nos a viver em liberdade, sem extrapolar, exagerar a liberdade. Mas retira, Senhor, do coração de qualquer de nós a escravidão da lei, da imposição e do pecado, para que a gente possa viver para Ti, na glória do Teu santo e bendito nome. Meu irmão e minha querida irmã, esse dilema tem uma solução. Viva no Espírito, seja guiado pelo Espírito de Deus e deixe que os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, seja que domine o seu coração, porque você não está debaixo da lei e nem satisfaz a lei. Amém. Deus abençoe vocês.